Olá pessoal, aqui é o professor Schmidt. Vamos complementar a aula que terminamos agora, tá? No final de momentos fletores, tá? Reforçando essa ideia do momento máximo. A gente viu na aula passada um exemplo com equações. E necessariamente a partir daquela equação, fazendo a derivada do momento e tentando encontrar uma posição de máximo, a gente não encontrou dentro do domínio. Mas aqui, pela avaliação do esforço cortante, nesse pórtico, ficou claro que entre B e C existe um ponto onde o cortante, o esforço cortante, passou pelo zero. E isso, na equação de momento, vai indicar um máximo ou mínimo da função momento. Tá? Nesses tramos aqui, ou nesses trechos de barras onde o cortante não passou pelo zero, a gente não precisa, então, fazer essa verificação de momento máximo e mínimo. Mesmo que de A até B e de D até E, as funções de cortante foram lineares, indica que a equação de momento é um grau a mais, vai ser parabólico do segundo grau, vai indicar que nesses trechos, semelhante ao exemplo passado, o máximo, o mínimo da função não está dentro dessa peça. Então, os valores extremos de A até B, de D até E, no gráfico de momento, já vão representar os valores maiores que a gente poderia encontrar. Bom, como é que a gente poderia encontrar o momento máximo aqui, que está posicionado onde o cortante passou pelo zero da função? O esquema genérico mais simples, que a gente vai procurar sempre utilizar na medida do possível, tá? Às vezes não é tão fácil, tá? É cortar, adicionar uma seção aqui, né? Porque simplesmente a gente está calculando os esforços nesses pontos que eram descontinuidades, e a gente vai acrescentar um ponto a mais para a gente calcular esforço, no caso do momento fletor máximo ou mínimo. A gente vai cortar uma seção da estrutura nesse ponto, lá na representação esquemática dela, com as forças, com as reações, né, com as ações e reações, aqui em cima, né? E vamos escolher um lado da seção para fazer esse cálculo. Tome muito cuidado com essa representação aqui da raiz do 205 desse exercício, que foi só uma forma de representar a resultante da carga distribuída de B até C. Quando você pegar um ponto médio da seção e olhar, por exemplo, para o lado direito, para calcular o momento em torno dessa seção, perceba daí que daqui para a direita a gente não tem toda a carga resultante de BC. A gente só tem metade dessa raiz de 205, que vai ser metade do comprimento distribuído, daqui até aqui. Daí compensa até apagar essa representação aqui, se for confundir o teu cálculo. Tá? Vou lembrar que daqui para o lado direito você está só visualizando, né, só está incluindo metade dessa carga distribuída. Metade, né? Porque vai pegar do centro, que é a posição onde a gente verificou ali onde o cortante deu zero, né? Passou exatamente numa variação de mais 6,5 para menos 6,5. Então, no meio do trecho, ele está com o máximo de função. Tá? Outra forma de verificar que tinha um máximo de função ali no meio é porque os momentos nas extremidades do trecho eram nulos. Tá? Isso é um indicativo que, se tiver carga distribuída num trecho e nas extremidades o momento for zero, tá? A gente calculou o momento em B e C. B deu zero por causa da rótula e C também porque era um apoio articulado. Tá? A princípio, dá para imaginar entre 0 e 0, então é um diagrama de momentos totalmente nulo. Seria verdade se não tivesse a carga distribuída. Como tem carga distribuída e ela tem uma parte dela, um vetor dela que é perpendicular em relação à barra, então ela vai produzir momento. Se a carga distribuída fosse puramente paralela à barra, não teria distância de perpendicular em relação a ela e não faria momento, como aconteceu nas colunas do exemplo passado. Mas como aqui essa carga distribuída, parte dela tem sentido de vetor perpendicular, mas sim a gente decompôs na hora de fazer o cortante aqui, ó, parte dela é perpendicular, então ela faz momento. Então tem momento aqui entre B e C. E se a gente sabe, então, que tem carga distribuída, a variação do cortante é linear,
a equação do momento é de segundo grau, se o momento aqui em B é zero e o momento em C é zero, essas são as raízes da equação de segundo grau. E entre as raízes da equação de segundo grau, bem no meio das raízes, a gente tem o vértice da parábola. Então, essa é uma outra justificativa para a gente falar que é aqui no meio desse comprimento, a gente tem o momento máximo ou mínimo. Tá? Bom, pegando metade dessa carga distribuída, você toma cuidado que então vai dar metade de 13, então 6,5 metros vezes o comprimento, ou simplesmente raiz de 205 dividido por 2, que é metade da carga. E como essa força resultante vai continuar sendo vertical, porque esse é o sentido do vetor, tá? Essa metade da raiz de 205, né, ela vai estar posicionada aqui na metade desse trecho, né, porque você está pegando só a metade da carga e fazendo o momento dela em torno da seção. Você vai perceber que a distância daqui do centro, perpendicularmente aqui, vai dar metade da metade desse trecho. Então, se até aqui eu já tinha metade, que era 6,5, daqui do centro, horizontalmente, para ficar perpendicular à força vertical, vai dar metade de 6,5, 3,25. Então, o momento aí dessa carga vai ser raiz de 205 dividido por 2, vezes 3,25. Como ele gira no sentido horário do lado direito, você vai perceber pela convenção que esse momento é negativo. Depois, do lado direito, você vai incluir os momentos das reações. Tá? Não precisa pegar as parcelas decompostas. Tá? Se você for pegar as parcelas decompostas, pegue só as decompostas. Tá? No caso, o N não faz momento, porque está paralelo à seção, colinear à seção, só faria o momento as duas parcelas cortantes. Pode ser. Mas eu recomendo você pegar o valor sem decomposição, que é o próprio RHC e o próprio RVC. É mais fácil. Tá? Por exemplo, o RHC, a distância perpendicular dele até aqui no meio, tá? Se daqui até lá em cima é 6 e esse ponto está no meio, então daqui até o meio é 3 metros, que é a metade da distância vertical. Gira no sentido anti-horário, do lado direito, isso é positivo para barras inclinadas ou vigas horizontais, traciona embaixo. E assim também vai ser o RVC, tá? Ele gira no sentido anti-horário, também do lado direito, em relação a esse ponto médio aqui, que é a seção que a gente está usando para calcular o momento aqui no meio. E a distância daqui até lá, perpendicularmente, vai dar exatamente 6,5 metros. Fazendo esse momento, vai ficar assim, ó. Coloquei aqui já no final, por complementação, para visualizar. Assim, ó. Metade da carga distribuída, vezes a distância média até o meio da seção, negativo tracionando em cima, e os momentos das duas reações positivas. O valor que vai resultar vai dar 23,264, que no caso é aproximadamente o mesmo valor que a gente encontra no F2, tá? Do momento máximo aí no meio dessa seção. Positivo quer dizer que traciona embaixo, e a diferença de 2 centésimos ficou por conta do arredondamento aqui das reações de apoio. Tá? Uma outra forma, tá, de fazer esse valor de momento máximo, que é somente válida, assim, somente vai dar certo realmente quando o momento for no meio da seção, é fazer um traçado de uma flecha de parábola, que é QL ao quadrado sobre 8. Tá? Por que eu falo que só dá certo quando o momento máximo for no meio? Porque essa flecha de parábola, na verdade, é um valor auxiliar respectivo ao momento médio de uma carga distribuída, perpendicular num trecho onde ela está aplicada. Ela representa o momento de metade da carga distribuída em relação ao seu ponto médio. Como se fosse a parcela da equação de segundo grau de um momento, né, que é de segundo grau, referida àquela parte quadrática, que vai o x quadrado, onde você substitui o x no meio do trecho. Então, o resultado vai dar esse valor que a gente chama de flecha de parábola. Ela representa a parcela quadrática da função de segundo grau de um momento polinomial de segundo grau, somente no meio do trecho, onde tem um trecho onde tem carga distribuída. Tá? Eu falo que tem carga distribuída porque a gente já percebeu que a equação de momento só dá de segundo grau quando a gente tiver uma carga distribuída perpendicular em relação à barra. Daí a variação do cortante e mais uma coisa, uniforme também, tá? Só para ficar bem claro, uniforme.
E a variação do cortante dava linear e a variação do momento dava de segundo grau. Tá? Você pode fazer o uso dessa flecha de parábola, mas tome cuidado. Ela é um valor que representa só a parte quadrática e só no meio do trecho. Só no meio. Em qualquer outra posição, esse valor não é válido. Tá? E como é que a gente pode fazer o uso dela de uma forma mais simples, quando o momento, a gente sabe aí, já está no meio da função, a gente não quer, por exemplo, calcular todo aquele procedimento acima. A gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro, a gente calcula a média da variação entre os momentos da extremidade. No caso aqui anterior, a variação entre os momentos entre B e C era 0 e 0. Ou seja, é como se a equação, a parte linear da equação fosse nula, porque variou de 0 para 0, então é como se fosse constante a função. Né? Se não fosse pela parte de segundo grau, o diagrama de momentos ia ficar nulo, entre aspas. Então, aí não teve variação de momento entre as extremidades. A segunda parte seria lançar o valor calculado de QL ao quadrado sobre 8 a partir do centro dessa variação, que no caso seria 0. Esse valor sempre será calculado com a parcela de taxa de carga distribuída que é perpendicular em relação à barra. Tá? No caso acima, o 1 kN por metro, perceba, ele não era exatamente perpendicular. Então não dá para você pegar esse 1 aqui direto e jogar lá na fórmula do QL ao quadrado sobre 8, tá? Porque esse 1 aqui é vertical, ele não faz 90 graus com a barra, ele faz beta graus com a barra. A gente percebeu que esse valor não dava 90. Então, nesse caso, a gente precisa obter essa parcela aqui perpendicular da taxa da carga distribuída, não do valor resultante, tá? Não é o valor resultante da raiz de 205, é só o valor perpendicular do 1 kN. Faz do mesmo jeito que a gente descobriu os valores perpendiculares dessa força, tá? Verificando os ângulos, deixei aqui embaixo para vocês perceberem posteriormente com um pouco mais de calma, tá? Como é que faria essa decomposição só com a taxa da carga distribuída, ó. Em vez de pegar a resultante raiz de 205, pego a força como uma taxa de carga distribuída, aqui, ó, 1 kN por metro. Encaixo os ângulos alfa e beta ali, respectivamente. Tá? O beta, oposto pelo vértice, vai estar entre a inclinação paralela e a vertical. E o alfa é o complementar do beta. Ele vai estar aqui adjacente à parte que seria cortante ou perpendicular da carga distribuída. Tá? E no caso, como eu recomendei para vocês, é melhor usar sempre essa parcela como adjacente do ângulo, para a gente usar logo o cosseno desse ângulo para decompor. E é de interesse, naquela fórmula do QL ao quadrado sobre 8, justamente essa parcela Q, que é a parcela perpendicular da carga distribuída em relação à barra que está sendo distribuída. Nesse caso, basta eu pegar o valor resultante, seria a hipotenusa, multiplicar por cosseno desse alfa. Nesse caso, retornou o valor de 0,908. É quase 1, né, porque praticamente a barra estava com uma inclinação muito suave. Tá? Quanto ela mais fica na horizontal, mais essa carga distribuída vai ficando em pé, necessariamente. Tá? Perpendicular, quero dizer. Por isso que deu quase igual a 1 nisso. Se você substituir esse valor adequadamente na fórmula que era ao quadrado sobre 8, com L sendo o comprimento distribuído, no caso ali do exercício anterior, a carga distribuída no trecho BC estava distribuída em todo o comprimento, né? Que era a raiz de 205 metros, ao quadrado e dividido por 8, por causa da formulação do que era o quadrado sobre 8, você vai perceber que essa flecha de parábola dá 23,266. Lançado sobre a variação do centro, que era 0, tá? Você tem o valor do momento total aqui no meio. Esse lançamento sempre será feito no sentido da carga distribuída. Como a carga distribuída estava apontada para baixo, então eu lancei a flecha da carga distribuída para baixo. Como aqui o valor do momento entre as extremidades era 0, então 0 mais 23,266 da parábola, deu o valor de momento resultante aqui no meio de 23,266, que acaba sendo o valor do momento máximo. Repito, esse valor de flecha de parábola não é ainda e nem sempre será o momento máximo. Tá? Aqui, coincidentemente, ele foi máximo porque ele é um valor que é lançado no meio do trecho
que aqui o momento máximo era no meio do trecho, mas nem sempre é. E também ele ficou exatamente igual ao momento máximo, que era o quadrado sobre 8, porque a variação dos momentos aqui na extremidade era zero. De 0 para 0, a média entre os valores continua zero, como se não tivesse variação linear entre esses valores. Agora, perceba um caso um pouco diferente, onde você vai perceber que esse lançamento da flecha da carga distribuída, ele não acha o valor de máximo, de momento e mínimo. Ele simplesmente acha um outro valor da função que é só válido ali no meio da função. Mas nem sempre vai representar o momento máximo e mínimo. Tá? Se você quiser caracterizar o valor máximo e mínimo, se no exemplo for pedido isso, né, que caracteriza os máximos e mínimos, então você tem que ir analiticamente daquele jeito como a gente fez acima, encontrando a posição do cortante a zero e fazendo a seção ali e calculando os momentos de forma bem analítica. Agora, aqui é um exemplo, tá? Diferente do caso acima que a gente terminou de trabalhar, onde isso ocorre, tá? A gente tem uma viga, ela está em balanço, tá? Tem uma carga distribuída que já está perpendicular em relação a ela, porque é uma barra horizontal e a força vertical. Tem uma outra força concentrada aqui e tem um momento aqui. Na hora que se calcula os diagramas de esforço cortante, que eu não vou fazer passo a passo aqui nesse momento, tá? Só para mostrar, ó, a variação de esforço cortante fica linear, porque existe uma carga distribuída uniforme, tá? Como a gente percebeu, quando isso existir, carga distribuída uniforme perpendicular à barra, vai sempre ocasionar uma variação de esforço cortante linear. E aqui nesse caso, perceba que ela não deu exatamente no centro da barra, tá? Não deu no centro da barra. Isso indica que a posição de máximo da função momento não está no meio, está nessa posição aqui, onde o cortante variou, passou pelo zero. Isso dá a se perceber no próprio diagrama de momentos aqui, ó, tá? Para você encontrar esse máximo da função momento, você teria que cortar a estrutura nesse ponto e calcular o momento usando o lado direito ou esquerdo para encontrar esse valor máximo, que nesse caso seria 7,5. No caso, se você fizesse aquele procedimento de lançamento da flecha, da carga distribuída, ele não vai bater com o momento máximo. Ele simplesmente vai bater com o valor de momento no meio do trecho. Como se a gente substituísse a posição do centro na equação, né? Só que não é o valor do momento máximo, é simplesmente o momento no meio da equação, no meio daquele intervalo que você definiu. Aqui eu fiz o procedimento mais genérico para vocês entenderem como é que é esse lançamento da flecha da parábola. Primeiro, calcula a média entre os momentos que você obteve nas extremidades. Aqui, por exemplo, analiticamente marcando dois pontos, aqui um A e um B, você calcularia o momento aqui em A e depois em B. Você encontraria, analiticamente, esses valores de menos 2,5 à esquerda e 5 positivo à direita. Primeira coisa, a variação entre eles é parabólica. Por quê? Porque tem carga distribuída perpendicular. Para lançar a flecha da parábola, você faz a variação linear entre eles. Uma representação aqui, eu fiz de forma pontilhada, por exemplo. No centro dessa variação linear, o valor médio da função seria a média das extremidades. Tá? Se a equação fosse linear, o momento no meio seria a média dos valores. Então, a média entre menos 2,5 e 5 positivo, tá? Dá 1,25 positivo. Se você calcular essa média considerando o sinal, por favor. Tá? Então, esse valor aqui no meio representa o valor médio se a função fosse somente linear. Sobrepondo a parte que representa a função quadrática do momento flutor, e que somente vale no ponto médio da função, que é o que era o quadrado sobre 8, você substitui aqui a taxa da carga distribuída, 5, que nesse caso já é uma carga distribuída perpendicular, eu não preciso calcular ali fazendo a decomposição com algum ângulo, tá? Porque aqui a barra não está inclinada em relação à carga, ou a carga não está inclinada em relação à barra. Multiplico pelo comprimento distribuído, que no caso acima era 3 metros, ao quadrado dividido por 8. E aqui, ó, esse valor,
ele representa um valor a ser sobreposto à parte linear. Então, a parte linear da equação de momento aqui no meio representa 1,25. Tá? Já deu positivo. Esse valor aqui, tá? Em princípio, ele está em módulo. O sinal dele vem de acordo com o lançamento da parábola. Eu falei no caso acima, vocês vão ver aí no escrito. Ele é sempre feito no sentido da carga distribuída. Então, como o sentido da carga distribuída está para baixo, então esse momento ele tem o sentido de tracionar o lado de baixo. Porque a flecha do Q ao quadrado sobre 8 fica apontada para baixo também. Então, se o momento já estava do lado de baixo, indicando uma parcela positiva, e a flecha vai para baixo, ele soma um valor positivo. Ele acrescenta momento positivo nesse valor. Né? O gráfico ele fica mais positivo ainda. Então, sobrepondo essa parcela positiva com essa positiva, porque a flecha da parábola está apontada para baixo, e esse é o sinal positivo, né, de tracionar o lado de baixo, você vai ter um momento resultante de 6875 kN/m, que não representa o momento máximo, mas representa apenas o momento no meio do trecho. Tá? Fiz questão de até mostrar no F2 aqui o valor do momento, para mostrar que bate com o valor do momento aqui no meio, porém ele não é o máximo. Então tome cuidado. Tá? Esse valor do Q ao quadrado sobre 8, ele é auxiliar e ajuda em alguns casos, quando você saber que ali no meio do trecho já é o momento máximo. Daí você simplesmente soma lá o Q ao quadrado sobre 8 com a variação linear e ali vai dar o momento máximo. Tá? Porém, quando você verificar que necessariamente o cortante não passar no meio, eu recomendo para você fazer aquele processo analítico acima para você encontrar a posição correta do valor onde o momento é máximo, tá? Onde o cortante passou pelo zero, faz essa seção e calcula o momento justamente naquele ponto para dar o valor realmente máximo. Ok? Na revisão que a gente vai fazer ainda pela frente, a gente vai fazer um exercício, tá? Que isso vai acontecer passo a passo. Aí vocês vão poder perceber com mais calma aí antes da prova também. Só agradeço aí, tá? Estudem bastante, refaçam os exemplos, tá? Fiquem com Deus e até mais.